Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, na vida de toda a sua família. Bom estarmos aqui novamente com o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Nosso coração está cheio de expectativa para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir aquilo que Deus quer trabalhar e certamente já está trabalhando na minha e na sua vida. Vamos fazer juntos a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, dos versos 16 ao 18. Mateus 6, 16 ao 18, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Palavras do Senhor. Amém? Nós estamos na série de mensagens chamada Introspecção. Estamos falando sobre disciplinas espirituais, estamos falando sobre a espiritualidade. E a espiritualidade é um tema central na fé cristã, é um tema de profunda importância e relevância. Nós estamos baseando a nossa série de mensagens num livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Nós estamos indicando esse livro para você ler, se você tiver condições e puder. Um livro que certamente vai abençoar muito a sua vida, assim como nos abençoou também. E nós falaremos de algumas das disciplinas contidas no livro, falaremos de oração, já falamos de orientação, de submissão. E hoje à noite nós vamos conversar a respeito do jejum, a disciplina espiritual do jejum. Amados, o que é o jejum? Quando nós falamos de jejum bíblico, nós estamos falando de abstinência de alimento por um período de tempo. Essa abstinência normalmente é total, na maioria das vezes é total, sem alimento algum, mas também há casos como Daniel, em que houve uma abstinência parcial de alimentos. Normalmente não falamos de abstinência de água, apenas de alimento, mas há também jejuns na Bíblia em que houve abstinência de água. Então o jejum bíblico, quando nós falamos de jejum, nós estamos falando, na grande maioria das vezes, da abstinência de alimentos por um certo período, por alguns dias. Nós temos visto algumas campanhas de jejum, por exemplo, televisão, internet, rede social, e todas essas coisas são importantes, essas coisas têm sim seu valor, essas coisas realmente nos ajudam, nos disciplinam, elevam a nossa espiritualidade, mas falando em termos bíblicos, quando nos referimos a jejum, a Bíblia fala de jejum sobre alimentos, abstinência de alimentos. E nos nossos dias o jejum ele está em descrédito. Não é incomum conversarmos com cristãos que nasceram, cresceram na igreja, têm 20, 30, 40 anos de vida eclesiástica, que nunca tiveram a experiência de fazer jejum. Nunca ficaram tempo sem alimento por motivos espirituais. E esse motivo muito também tem a ver com o fato de jejum estar em descrédito, muito tem a ver com a realidade em que vivemos. Vivemos numa realidade em que comer se tornou muito fácil. Estamos aí cheios de aplicativos, iFood, Uber Eats e tantos outros. Pedir comida em casa nunca foi tão fácil. O preço, a acessibilidade proporciona que todos possam ter esses benefícios. Além da facilidade, nós somos bombardeados diariamente com programas de saúde, de revistas de alimentação, comer saudável. Os nossos alimentos, muitas vezes, eles deixam até de ter nome. Nós passamos a dizer, hoje eu comi tanto de carboidrato, de proteína, em vez de falar de comemos arroz, feijão, e etc. E nessas propagandas e nesse intuito de comer bem, de comer saudável, temos a ideia de que temos que comer de 3 em 3 horas, porque se ficarmos um tempo sem nos alimentar, estaremos
prejudicando o nosso corpo, de forma que pensar em ficar 24 horas sem comer é impensável para nós. Não, eu não vou resistir, eu vou passar mal, isso não é para mim, isso não tem propósito, para que fazer isso? Isso vai fazer mal para o meu corpo e para a minha saúde. A realidade em que nós vivemos é uma realidade que contribui para nós não valorizarmos o jejum. E hoje a intenção minha, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo mostre para cada um de nós que os discípulos de Jesus Cristo são chamados a jejuar. Como nós vimos aqui no texto, o início diz: quando jejuardes, de forma que o jejum é uma expectativa de Jesus para os seus discípulos. O Sermão do Monte são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, de Jesus dando profundos ensinamentos para os seus discípulos. De forma que o jejum entrou aqui no Sermão do Monte de Jesus. E nós não temos um mandamento na Bíblia do tipo, você deve jejuar, ou é pecado não jejuar. Nós não temos esta ordem, mas nós temos uma recomendação. Quando vocês jejuarem, Jesus espera dos seus discípulos, daqueles que querem segui-lo, que eles jejuem. O texto que nós lemos anteriormente com a nossa querida Giovana diz a respeito do tempo de jejuar. E Jesus falou: quando vocês estiverem sem o noivo, ali vocês jejuarão. O tempo sem o noivo é o que nós estamos vivendo hoje, é o tempo da igreja, é o tempo dos odres novos. Ali os discípulos de Jesus jejuarão. Então, o jejum não é uma disciplina que ficou no passado, o jejum não é algo obsoleto, o jejum não é algo que está fora de moda. O jejum é uma expectativa do nosso Senhor para aqueles que o querem seguir. E onde o jejum está colocado aqui no Sermão do Monte, ele é a terceira parte da recomendação de Jesus. Jesus falou aqui no capítulo 6 sobre dar esmolas, sobre oração e sobre jejum. E ele inicia essas 3 partes da mesma forma: quando vocês derem esmolas, quando vocês forem orar, quando vocês forem jejuar. De forma que nós não podemos tirar o jejum ou dizer que ele tem menos importância do que essas 2 outras coisas. Então Jesus colocou o jejum em pé de igualdade de importância, por exemplo, com a oração. Assim como a expectativa de Jesus é que eu e você oremos, também a expectativa de Jesus que eu e você jejuemos. E Jesus nos ensina que o jejum é uma disciplina em secreto. Nós não precisamos fazer publicidade do nosso jejum, nós não podemos dizer para as pessoas o quanto é difícil, o quanto sofremos, ou quanto tempo nós estamos jejuando para querer mostrar que somos espirituais. Jesus disse que quem faz isso já ganhou a sua recompensa. E a única recompensa de quem faz isso é ser admirado pelos outros. Os tapinhas nas costas, as expressões de surpresa serão a única recompensa de quem jejua desta maneira. De forma que o jejum é uma disciplina em secreto, é uma disciplina interior. O jejum é entre mim e Deus. Eu não preciso espalhar, não preciso falar. E Deus, que me vê em secreto, me recompensará. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos recompensas do jejum, motivos para jejuar, o porquê nós devemos jejuar. Porque o jejum deve ser uma prática recorrente na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, jejum é uma prática para o nosso crescimento espiritual. O jejum nos dá crescimento espiritual. E o jejum é para adorar a Deus, em primeiro lugar. No Evangelho de Lucas 2,37 diz que a profetisa Ana não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e oração. 1 Coríntios 10,31, o apóstolo Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, amados, o jejum é para adorar a Deus. Tudo na nossa vida serve para adorar a Deus. Se nós entramos em jejum com qualquer outro motivo que não seja primariamente glorificar a Deus, nós já falhamos no jejum.
Existem muitos benefícios, muitos motivos para jejuar, nós vamos conversar, mas eu não posso iniciar uma conversa de motivos do jejum sem dizer que, primariamente, antes de qualquer outra coisa, quando eu e você jejuamos, nós estamos adorando a Deus. Que forma de adorar a Deus? Não só na oração, não só nos cânticos, não só nas ofertas, mas adorar a Deus através do nosso jejum. Em primeiro lugar, o jejum é uma disciplina que visa adorar a Deus. Outro motivo que o jejum nos proporciona crescimento espiritual é que o jejum nos facilita ouvir a voz de Deus. Jesus nos diz lá em Mateus 4,4, respondendo à tentação de Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, quando iniciou o seu ministério, logo após ser batizado, logo após o Espírito Santo descer como uma pomba e ouvir a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, que me dá muita alegria, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E diz a palavra de Deus que Jesus ficou 40 dias sem comer. E depois desses 40 dias, Jesus teve fome. E a primeira tentação do inimigo foi: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E a resposta maravilhosa de Jesus ao tentador foi: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, quando eu e você jejuamos, nós estamos dizendo para o Senhor que a nossa maior fome, o nosso principal alimento é das palavras que saem da boca do nosso Deus. De forma que quando nós jejuamos, nós sim ficamos mais sensíveis para discernir essa voz que sai da boca de Deus. Quando eu e você jejuamos, nós dizemos: Senhor, mais do que alimento, neste momento a minha alma necessita ouvir a tua voz. De forma que, além de te adorar, além de te glorificar, que é o meu primário desejo com o jejum, eu quero ouvir a tua voz. Adorar a Deus, ouvir a voz de Deus, mas também o jejum, um terceiro motivo de crescimento espiritual, ele contribui com o nosso domínio próprio. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, diz que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Richard Foster, no início do seu livro, diz que a nossa luta contra o pecado é uma luta já derrotada. Nós, por nossas próprias forças, não podemos vencer o pecado. E as disciplinas espirituais são ferramentas, são meios através dos quais eu venço o pecado na minha vida. E nós falávamos esta terça-feira na live dos jovens sobre problemas na quarentena, vencendo problemas da quarentena, e um dos problemas que nós falamos foi a gula. Estar dentro de casa, passar pela cozinha toda hora, abrir a geladeira de hora em hora, proporciona muito que nós pequemos com o pecado que muitas vezes não falamos, que é a gula. A gula é pecado. E o jejum é uma ferramenta fantástica para nós nos policiarmos contra os pecados da gula. O apóstolo Paulo também diz lá em Filipenses capítulo 3 que os inimigos da cruz de Cristo têm o próprio ventre como Deus, de forma que deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a comida. E o jejum muda a nossa perspectiva e os nossos hábitos diante dos alimentos. Ficar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana sem ingerir alimento, quando nós voltamos a comer, a nossa relação com a comida é completamente transformada. Eu tenho convicção que o jejum, a mortificação da carne, favorece o nosso domínio próprio e nos ajuda, inclusive, com outros pecados. Creio eu que tentações, por exemplo, sexuais, poderiam ser melhor vencidas se a prática do jejum, de sofrer na carne, fosse mais praticada entre nós. O jejum favorece o nosso crescimento espiritual, pois o jejum nos auxilia a desenvolver o nosso domínio próprio.
Em último lugar, falando sobre crescimento espiritual, o jejum nos dá propriamente dito o poder espiritual. Após o evento da transfiguração, Jesus desce o monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e se depara com os outros discípulos lidando com uma pessoa possessa por um espírito imundo, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram. E as pessoas chegaram a Jesus e falaram: mestre, os seus discípulos tentaram, mas não tiveram sucesso para expulsar o demônio. Jesus vai, tem êxito, Jesus expulsa o demônio, e os discípulos vêm e perguntam para Jesus, isso está em Mateus 17, 20 e 21, e eles perguntam: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. E lá no final: esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus deu 3 motivos pelo qual os discípulos não conseguiram expulsar o demônio: falta de fé, falta de oração, falta de jejum. E há uma frase conhecida, posso dizer que gosto dessa frase, que pouca oração é pouco poder, muita oração é muito poder. E nós podemos tranquilamente aplicar essa frase ao jejum. Pouco ou nenhum jejum significa pouco ou nenhum poder, muito jejum, muito poder. Amados, tem situações nas nossas vidas que nós precisamos de poder espiritual para enfrentar, e só com jejum e oração nós vamos vencer. O jejum deve ser seguido de oração. Jejum sem oração não passa de uma dieta, não passa de greve de fome. O jejum deve vir munido de muita oração. Jejum com oração, poder espiritual. Oração sem jejum também é poder, mas poderia ser mais poder espiritual ainda. O jejum contribui para o nosso crescimento espiritual, porque nós adoramos a Deus através do jejum. Nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus através do jejum. Nós treinamos, nós crescemos o nosso domínio próprio através do jejum. E o jejum nos dá propriamente poder espiritual para enfrentarmos as situações. Em segundo lugar, o jejum nos ajuda a tratar seriamente com o pecado. Nós vemos lá no livro do profeta Jonas, capítulo 3, verso 5, após Jonas pregar na cidade de Nínive, ter sucesso na pregação, diz a palavra do Senhor que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Mas para frente diz que o rei de Nínive proclamou um jejum para todos e até os animais ficaram em jejum, obviamente que não por vontade própria, mas deixaram até os animais sem comer durante um período de tempo. Deus havia mandado Jonas pregar em Nínive, falar sobre o juízo que viria sobre aquela cidade, pela iniquidade da cidade. Os ninivitas creram em Deus através da pregação de Jonas, e o senso de arrependimento foi tão grande que aquele país ficou em jejum. Queridos, qual é o nosso senso de arrependimento diante do pecado? O jejum nos ajuda a tratar seriamente com o pecado, e eu tenho certeza que quando nós pecamos e somos confrontados, somos envergonhados pelo pecado, se nós, como forma de nos colocarmos diante de Deus em arrependimento pelo pecado, jejuássemos, aquilo iria causar uma transformação em nossa vida e nós teríamos muito mais chances de não voltar a cometer o mesmo pecado, porque nós nos lembraríamos do tempo de jejum que marcou o nosso período de arrependimento pelo pecado. E muitas vezes nós tratamos com a graça de Deus, como diz o teólogo Bonhoeffer do século passado, tratamos a graça de Deus como se fosse uma graça barata. Não tem problema eu pecar porque Deus me perdoa. E quando nós arrependidos pelo pecado, quando nós estamos devastados pelo pecado, e nós jejuamos em sinal de arrependimento pelo pecado, nós não precisamos jejuar para Deus nos perdoar. Deus nos perdoa pela graça do sangue de Jesus. Mas quando nós jejuamos, porque temos a convicção do que significa o pecado para Deus e o que foi o arrependimento dele, isso marca as nossas vidas de forma espiritual.
E quando voltarmos a sermos tentados por este mesmo pecado, nós vamos nos lembrar do período em que ficamos de abstinência, mortificando a nossa carne, e vamos estar fortalecidos para vencermos a tentação. O jejum nos ajuda a tratar seriamente com o pecado, jejum de arrependimento. Em segundo lugar, neste ponto, o jejum serve como uma intercessão também pelo pecado de outra pessoa. No livro do sacerdote Esdras, capítulo 10, versículo 6, diz que Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filha de Eliacibe. E lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. No final do livro de Esdras, o que acontece? O povo voltou do exílio depois do cativeiro da Babilônia. Eles voltam para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. E a convicção do povo, a convicção dos líderes é que o exílio aconteceu porque o povo foi infiel a Deus e adorou outros deuses, não seguiu o mandamento de Deus. E neste ponto, depois da lei do Senhor ter sido lida, pelo sacerdote Esdras, ele vê o povo se casando com mulheres estrangeiras, o que era explicitamente proibido pela lei. E ele, em sinal de arrependimento, ele, em sinal de tristeza total, fica 3 dias em jejum pelo pecado e a transgressão do povo, que acabou de voltar do exílio e novamente já estava pecando e desobedecendo a lei do Senhor. O que isso tem a ver com a nossa vida, queridos? Talvez você, muitos de nós, oramos em particular por alguma pessoa. Talvez muitos de nós oramos pela conversão de um familiar nosso, algum membro querido, algum amigo querido, que ainda não conhece o amor e o perdão de Jesus Cristo. E talvez você esteja orando há muito tempo, há muitos anos por essa pessoa. Inspirados aqui pelo que o sacerdote Esdras fez, por que não também jejuarmos pela conversão das pessoas? Talvez o que perturba o teu coração, você que é mãe, você que é pai de família, você também que se vê nessa função de sacerdote do lar, é ver um filho seu se desviando dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha criado o teu filho na igreja e quando ele ficou adulto, quando ele passou a caminhar pelas próprias pernas, ele começou a se desviar do caminho, semelhante ao povo que voltava do exílio, que mal aprendera a lei do Senhor já estava pecando. E a inspiração que a palavra do Senhor nos traz é jejue por essas pessoas. Se coloque em oração e se coloque em jejum e mostre para Deus: Deus, eu estou jejuando porque eu quero que o teu Espírito toque de uma maneira sobrenatural no coração dessas pessoas que eu coloco diante do Senhor. Senhor, eu jejuo pela conversão da minha família. Senhor, eu jejuo pela conversão dos meus amigos. Jejum também por intercessão pelos pecados de outras pessoas. E um terceiro ponto, falando sobre o jejum nos ajuda a tratar seriamente com o pecado, que nós podemos também jejuar diante da triste realidade em que nós vivemos. Neemias 1, nos versos 3 e 4, diz que Neemias viu os muros de Jerusalém derrubados e as suas portas queimadas. Tendo ele ouvido que os muros estavam derrubados e que as portas estavam queimadas, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Também no contexto da volta do exílio, Jeremias ouve que os muros de Jerusalém estão completamente destruídos, que os portões de Jerusalém estão queimados, e ele chora e jejua diante da triste realidade que acontecia na cidade de Jerusalém. Queridos, nós vivemos hoje uma triste realidade. A realidade da pandemia, a realidade do Brasil. O Brasil já vivia uma triste realidade, independente de estarmos ou não em pandemia, corrupção, desemprego. Inspirados em Neemias, eu e você podemos
jejuar diante da triste realidade que nós vemos no nosso país. Jejuar pelas injustiças que nós vemos. Jejuar pelos pecados da nação. Tenho certeza, queridos, que se o povo de Deus, a igreja de Cristo, dobrar os joelhos em oração e jejuar pela nossa nação, tenho convicção de que a nossa nação vai ver dias melhores. E o fato de Neemias não ter apenas orado, mas a sua tristeza em ver a situação da cidade de Jerusalém era tão grande que o levou a jejuar por isso, é inspiração para mim e para a sua vida, para nós jejuarmos diante das injustiças, diante do sofrimento, diante da economia devastada, diante da saúde em perigo. Que eu e você possamos nos inspirar nisso e jejuar pela nossa nação, pelo nosso mundo, para que nós vivamos dias melhores. Jesus chama os seus discípulos para jejuarem pelo seu país. O jejum nos dá crescimento espiritual, o jejum nos ajuda a tratar seriamente com o pecado. Em terceiro e último lugar, o jejum nos ajuda a enfrentar as situações diversas da vida. E eu quero destacar aqui 3 motivos, 3 situações diversas da nossa vida que o jejum nos ajuda a vencer. O jejum pela bênção na jornada. Também no livro de Esdras, capítulo 8, 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras ali para o povo e apregou um jejum junto ao rio para que Deus protegesse o povo, para que Deus abençoasse o povo na jornada. E diz a palavra de Deus, alguns versos à frente, que tiveram uma jornada feliz e que Deus os abençoou e os protegeu em toda a jornada. E amados, muitas vezes eu e você vamos enfrentar jornadas novas nas nossas vidas. Talvez nós vamos enfrentar um novo emprego, uma nova empresa, uma nova função, iniciar uma nova etapa da vida. Jejue para que você seja bem-sucedido, para que Deus te abençoe nessa nova etapa, neste novo emprego. Talvez você vai precisar mudar de cidade, fazer um intercâmbio. Talvez você vai passar por uma situação de risco. Jejum para pedir bênção de Deus durante a jornada. Não só oração, mas quando nós estivermos na situação de enfrentar o novo, enfrentar o desconhecido, quando o nosso coração se atribular, quando a ansiedade bater a nossa porta pelo novo, que eu e você possamos dobrar os joelhos e jejuar para que Deus esteja conosco, nos abençoando em toda a jornada. Bênção na jornada. Outra situação nas nossas vidas é que nós devemos jejuar diante das más notícias e pedir para Deus livramento dessas más notícias. O segundo livro das Crônicas diz que quando avisaram o rei Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá teve uma notícia ruim de que inimigos estariam atacando ele e a cidade. Ele teve medo e apregou jejum na cidade. E também o livro de Esther diz que capítulo 4, verso 3, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando o decreto do rei chegou para os judeus e eles souberam que o rei havia decretado que os judeus seriam mortos, eles se lamentaram e jejuaram neste processo. Notícias ruins, pedir por livramento, isso pede que eu e você entremos também em jejum diante de Deus. Que notícias ruins, queridos, que livramentos nós queremos. Talvez você teve ou vai ter um diagnóstico de uma doença ruim. Talvez aquele exame que você temia deu positivo. Chegou uma notícia ruim na sua vida. Talvez a notícia de uma demissão. Talvez, nesses dias de incerteza que estamos vivendo,
Você teme uma notícia ruim no seu trabalho de que você vai ser desligado da sua empresa. Talvez você esteja vivendo uma situação que precisa matar um leão por dia e precisa do livramento de Deus dia a dia, nas situações adversas que você vive. Inspirados aqui pela palavra de Deus, em 2 Crônicas, em Esther, diante das situações difíceis, diante de notícias ruins, eu e você jejuemos diante das notícias ruins. As notícias ruins batem à nossa porta diariamente. As notícias ruins vêm, quebrantam o nosso coração, nos deixam aflitos, e que diante dessas notícias ruins nos coloquemos no secreto, que o nosso coração se coloque diante do Senhor em oração e jejum, e o nosso Deus que está em secreto certamente nos recompensará. Em último lugar, nós também devemos jejuar diante de dias decisivos. Também aqui no livro de Esther, diz que quando o povo recebeu a notícia de que o rei havia decretado morte aos judeus, eles jejuavam. E aí Mordecai foi conversar com Esther para que ela falasse ao rei, pedisse ao rei que não matasse o seu povo. E Esther estaria numa situação decisiva, porque se ela entrasse na câmara do rei e o rei não estendesse o seu cetro para ela, ela seria morta, porque havia entrado sem ser convidada. Esther estava temerosa, e no livro de Esther 4,16, ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Esther estava numa situação de um dia absolutamente decisivo, não só para ela, mas para todo o povo judeu. Se colocar diante da presença do rei sem ter sido chamada, correndo risco de vida. E o que Esther diz? Fale para o povo por 3 dias jejuarem por mim. Eu e as pessoas que estão comigo, nós jejuaremos por este dia. Se eu perecer, pereci. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Que dias decisivos você enfrentou, que você vai enfrentar? Talvez nesse tempo de crise, você desempregado tenha uma entrevista de emprego. Depois de muito tempo surgiu essa oportunidade. E isso sim é um dia decisivo na sua vida. Somos convidados ao jejum por esses dias decisivos. Talvez você, jovem, está prestando vestibular. Um dia decisivo na sua vida. Ainda mais nesse período que estamos vivendo, e que até as datas dos vestibulares estão incertas, causando muitas vezes ansiedade, muitas vezes insegurança, por dias decisivos, que jejuemos por esses dias. Talvez você vai passar por uma cirurgia, você vai ter que passar por um processo delicado, e isso está tirando a paz do seu coração. Inspirados na palavra do Senhor, que diante desses dias, nós jejuemos. Talvez você está sofrendo um processo, talvez você está enfrentando algo no âmbito civil, e você vai ser julgado, ou alguma causa sua vai ser julgada. Talvez você tenha sido injustiçado e você esteja lutando contra isso, contra seus direitos, a favor dos seus direitos. Diante de dias decisivos, que nós sim oremos, que nós intercedemos pelos nossos irmãos, mas também jejuemos quando nós ou os nossos irmãos forem passar por dias decisivos. Diante de más notícias, por livramento do perigo que está à porta, para que Deus nos dê uma jornada segura, diante de dias decisivos das nossas vidas, a palavra do Senhor inspira a mim e a você para o buscarmos de todo o coração, com a oração e com o jejum. Nós vimos aqui, passamos por vários trechos da palavra do Senhor, em que Jesus nos inspira através da tua palavra a praticar o jejum. De forma que o jejum não é somente uma expectativa de Jesus para os seus discípulos, mas através do jejum eu e você vamos adorar a Deus, vamos ter crescimento espiritual, e vamos sim ter bênçãos na nossa vida.
Como diz o último versículo do nosso texto base: e ao teu pai em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará. O jejum é uma disciplina particular que traz bênçãos públicas para a nossa vida. Quero encerrar rapidamente dizendo como começar a jejuar. Nós não temos uma indicação, nós não temos um manual na Bíblia de como jejuar, a não ser aqui Jesus falando para ser algo interior e não público, não externo. Mas o jejum era tão comum naquela época para aquelas pessoas que não se fazia necessário dizer como começar o jejum. É importante entender que jejum, como sendo uma disciplina, nós aprendemos as disciplinas, de forma que é preciso aprender a andar antes de aprender a correr. E no livro das disciplinas espirituais, nós vemos como começar devagar, fazer um jejum de 12 horas, talvez ficar sem uma refeição no dia, ficar sem o almoço, por exemplo, e no horário do seu almoço, em vez de você se alimentar, entrar no seu quarto secreto, dobrar o joelho em oração, se colocar diante de Deus e dizer que você não está se alimentando naquele momento para que você seja preenchido da palavra de Deus. Talvez fazer um jejum depois de 24 horas, se não de alimento total, mas só com líquido, por exemplo, passar depois para jejuns maiores, 2, 3 dias, e até o que o Espírito de Deus te conduzir. Tomar água, começar com jejum parcial, entender como Deus quer de cada um de nós, como Deus quer de mim e de você, a prática desta disciplina. O jejum, em primeiro lugar, é para Deus. Pergunte para Deus quando e como Ele quer ver o jejum na tua vida. Eu tenho convicção de que a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade pode ser transformada se eu e você, discípulos de Jesus, abraçarmos com seriedade, com responsabilidade, uma prática que é expectativa de Jesus para aqueles que o amam, para aqueles que o querem seguir. Que o Espírito de Deus inspire a mim e a você a termos uma vida poderosa na oração e no jejum.